E o senador Luiz Carlos Reins solicitou nesta terça-feira a abertura de um processo por crime de responsabilidade contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em razão da manifestação pública contra as Forças Armadas. O documento produzido pelo parlamentar aponta que a declaração pública do magistrado de que os militares supostamente estariam sendo orientados a atacar o processo eleitoral e tentar desacreditá-lo sem apresentar provas caracteriza comportamento incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo que ocupa. O senador aponta ainda que a conduta do magistrado pode ser considerada atividade político-partidária caracterizada como crime de responsabilidade previsto em lei. Ele afirma que Barroso extrapolou seu papel institucional e ofendeu uma instituição inteira com suposições e ressaltou que nos últimos anos o Brasil está assistindo a uma politização perigosa no poder judiciário. Luiz Carlos Reins tem se manifestado publicamente sobre o que considera excessos do judiciário e assinou todos os pedidos de impeachment e CPIs relacionadas a ministros do STF e falou sobre esse seu novo pedido. Nós protocolamos um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, que, em nosso entender, ele se passou quando falou mal do Exército Brasileiro, que é uma instituição séria que foi chamado pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer uma auditoria sobre as urnas eletrônicas. 1 em cada 5 brasileiros critica o processo eleitoral. Portanto, ele não podia ter uma manifestação política para nós, do Senado ou da Câmara dos Deputados, fazer política, e não o Supremo Tribunal Federal, que a justiça deve ser cega e não tomar lado e posição em cima dessas questões, como nesse caso, como Daniel Silveira, o próprio caso do Roberto Jefferson e outras questões que o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado ultimamente. Começo com você, Mota. O que acha desse pedido do senador? Me parece apropriado, Brown, porque a República tem 3 poderes que deveriam ter a mesma força, nenhum deles deve se meter nos assuntos internos dos outros, todos devem se respeitar mutuamente, e esse respeito ele não pode ser assimétrico, ou seja, quando o Executivo critica o Judiciário, é ameaça ao Estado de Direito, é tentativa de golpe, mas quando o Judiciário ou o Legislativo atacam o Executivo, segue o jogo. É claro que não pode ser assim. As Forças Armadas são uma instituição fundamental para a segurança externa e interna da nação. E o artigo 142 da Constituição diz isso muito claro quando diz que as Forças Armadas, entre outras coisas, destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Zé. Durante o processo constituinte, Mota, o então constituinte José Fogaça, né, do Rio Grande do Sul, que é um senador famoso lá, foi senador e ele foi constituinte, ele discutia exatamente os cartórios e me explicava o porquê dos cartórios não ficarem nas mãos do Estado. Seria lógico, né? Os cartórios são meios que poderiam ficar nas mãos do Estado. E ele falando sobre concentração de poderes. E aí eu entendi que é preciso, em determinado momento, fazer uma defesa do cidadão do Estado. Ou seja, o Estado já tem muitos dados, e naquela época nem existia inteligência artificial e computadores capazes de vasculhar a vida das pessoas, né? O Estado já tem informações muito grandes sobre cada cidadão e não poderia concentrar ainda informações, dados e armazenagens de dados sobre imóveis e sobre propriedade de pessoas, né? E aí eu entendi sobre como é difícil enfrentar um Estado poderoso demais com todas as informações e seus ocupantes, seus integrantes. Então, lá mesmo eu aprendi esse debate sobre equilíbrios e contrapesos dos poderes. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, segundo a Constituição, recebe poderes especiais, prerrogativas, salários, né? O maior salário do serviço público, é o teto salarial, é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem prerrogativas e poderes muito fortes. Diante desses poderes, é preciso fazer uma contenção. E essa contenção são várias, não pode abrir empresa, uma série de contenções, mas a principal dela é exatamente essa, de não militar politicamente.
E quando um senador que milita politicamente enfrenta um que milita politicamente e tem uma capa preta nas costas, ou seja, aquele manto do que seria a independência do judiciário, né? Que seria a história do controle constitucional, ele fica em desvantagem. O político não pode dar sentenças, assim como o juiz ou ministro do Supremo não pode discutir politicamente, né? Este é o debate.